Muitos investidores têm uma estratégia focada no recebimento de dividendos. E por conta disso, nós acabamos vendo algumas análises que analisam as empresas somente olhando para os dividendos. Ou seja, se uma empresa paga dividendos, ela é boa. Se a empresa não paga dividendos, ela é ruim. Mas a grande verdade é que esse tipo de análise, entre aspas, está completamente errada e pode levar muitos investidores a perderem bastante dinheiro no médio e longo prazo. Isso porque os dividendos por si só não geram valor para o acionista. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Os dividendos por si só não geram valor. E fica tranquilo, porque eu vou te explicar tudo isso no detalhe, direitinho, nesse vídeo aqui. Então já aproveita, deixa o teu like, te inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Antes de vocês brigarem comigo e de me xingarem aqui nos comentários, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra uma estratégia de investimento que é focada em ganhar dividendos. Eu inclusive gosto de empresas que pagam dividendos. O intuito desse vídeo é te falar o que quase ninguém está falando aqui no YouTube e te ensinar como de fato analisar empresas pagadoras de dividendos da forma correta para evitar que você perca dinheiro ali na frente. Então vamos lá, os dividendos são uma parte do lucro da empresa que é distribuída para os seus acionistas. E como vocês devem saber, quando a empresa paga dividendo, o valor do dividendo é descontado do preço da ação. Ou seja, se eu tenho uma ação que custa R$10 e anunciou que vai pagar R$1 por ação em dividendos, na data ex-dividendos, esse R$1 vai ser descontado do valor da ação. Dessa forma, a ação que custava R$10 vai passar a custar R$9. Então, como dá para ver aqui, não existe uma criação de valor. O que está acontecendo é que o valor está saindo do preço da ação e indo para minha conta na forma de dividendos. Basicamente uma transferência e não uma criação de valor. E eu sei que agora muita gente vai me perguntar: mas Cleison, se o dividendo é um pedaço do lucro da empresa, você está querendo dizer que o lucro da companhia também não importa, também não gera valor? Não, não é isso que eu quis dizer. O lucro importa, mas não importa tanto assim. O que realmente importa e o que realmente gera valor para o acionista é a geração de caixa daquela empresa. E antes que vocês me perguntem de novo, não, geração de caixa e lucro líquido não são a mesma coisa. A geração de caixa é o que a empresa de fato consegue gerar de valor através da sua operação. Já o lucro líquido, ele tem sim a geração de caixa, mas ele pode ser inflado por uma série de fatores, como por exemplo, a venda de ativos, o ganho de processos tributários que vem acontecendo muito nos últimos anos, e até mesmo a remarcação positiva dos estoques da empresa. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagina que você investe em uma empresa industrial que tem 4 plantas e entrega uma geração de caixa de R$50 milhões a cada trimestre. Desses 50 milhões, a empresa distribui 20 milhões por trimestre em dividendos. Porém, em um dado trimestre, essa empresa decide vender uma das suas plantas por R$100 milhões. E a empresa define que todos esses R$100 milhões serão distribuídos em forma de dividendos para os seus acionistas. Dessa forma, naquele trimestre específico, eu vou receber R$120 milhões em dividendos, 100 milhões da venda da planta e os 20 milhões recorrentes da geração de caixa. Se eu olhar somente o dividendo, eu vou ficar muito feliz com isso, porque eu estou ganhando um dividendo muito gordo. Agora, se eu fizer uma análise mais aprofundada, eu vou entender que talvez essa não tenha sido a melhor decisão para a empresa e para o meu investimento. Isso porque, apesar de eu estar ganhando um dividendo muito gordo, esse dividendo não é proveniente da geração de caixa da empresa. Ele é um dividendo basicamente artificial que está sendo pago porque a empresa vendeu um dos seus ativos. E agora que a empresa vendeu um dos seus ativos, provavelmente a geração de caixa dela vai diminuir, não vai mais ser de 50 milhões, vai ser de 30, 35 milhões por trimestre. Isso para mim como acionista não vai ser bom a médio e longo prazo, porque a empresa vai me pagar menos dividendos ali na frente
e também vai acabar crescendo menos. Outro ponto que corrobora essa visão, onde a geração de caixa é infinitamente mais importante do que o pagamento de dividendos, são aquelas empresas que geram muito caixa, que trazem muito valor para o seu acionista, mas que pagam pouquíssimos ou nenhum dividendos. Nós temos muitos exemplos desse tipo lá na Bolsa Americana. Se nós pegarmos as grandes empresas geradoras de caixa na Bolsa Americana, como por exemplo a Apple, Facebook, Microsoft, Google, a gente vai ver que essas empresas praticamente não pagam dividendos. E por que isso acontece? Porque lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 35%. Então, para os acionistas dessas empresas, não é interessante receber o dividendo e ser tributado em 35%. Por conta disso, essas empresas geram valor para os seus acionistas de outras formas. A primeira forma é reinvestir na própria empresa para que ela siga crescendo cada vez mais. Um exemplo muito claro disso é a própria Microsoft, que há pouco tempo atrás fez um investimento pesado comprando a OpenAI e esse investimento já se multiplicou por algumas vezes com a explosão da inteligência artificial. E outra maneira de gerar valor para os acionistas, que é feita de forma muito recorrente na Bolsa Americana, são as recompras de ações. Basicamente, quando a empresa está gerando muito caixa, está com muito dinheiro, ela lança um programa de recompra, onde ela vai lá, compra suas próprias ações no mercado e com isso acaba diminuindo o número de ações em circulação, o que acaba trazendo muito valor para os acionistas. Aqui no Brasil, as empresas têm essa predileção por pagarem dividendos, basicamente porque os dividendos ainda são isentos de imposto de renda aqui no Brasil. Mas com certeza, se acontecer a tributação de dividendos, esse cenário vai mudar completamente e é bem provável que nós vejamos o mercado brasileiro ficando muito mais parecido com o mercado americano nesse aspecto. Ou seja, tendo muito mais empresas reinvestindo o seu lucro nelas mesmas ou até mesmo fazendo recompra de ações do que empresas pagando dividendos. E na minha opinião, se isso acontecer, não vai ter problema nenhum. Desde que as empresas sigam gerando caixa e crescendo, não importa se elas vão pagar dividendos, reinvestir na operação ou fazer recompra das ações. De qualquer forma, os acionistas serão contemplados. E da mesma forma que o Google, que a Apple são empresas excelentes e não pagam dividendos, nós temos alguns exemplos de empresas que pagam bons dividendos, mas que estão longe de serem excelentes. Nós temos dois exemplos recentes que me vêm na memória. O primeiro deles é a Taesa. A Taesa é uma empresa queridinha do investidor pessoa física, justamente por pagar muitos dividendos. No entanto, nos últimos anos, a empresa vinha pagando mais dividendos do que tinha de geração de caixa, e isso obviamente não é sustentável. Até que em certo ponto, em 2022, a Taesa precisou fazer uma chamada de capital de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, a empresa distribuiu muito dividendo com uma mão e com a outra mão ela fez um follow-on de 2 bilhões que acabou diluindo muito seus acionistas. Esse movimento, na minha opinião, escancara a péssima alocação de capital da empresa. A empresa optou por distribuir dividendos para alegrar sua base de acionistas e esqueceu que ela precisa reinvestir no seu negócio para seguir crescendo, para seguir ganhando leilões de concessão e, consequentemente, aumentar a sua receita no médio e longo prazo. Um outro exemplo é a CBA, que teve um ano fora da curva em 2022, quando o preço do alumínio disparou por conta da guerra na Ucrânia, e naquela oportunidade, a empresa anunciou um pagamento de dividendos bastante interessante para os acionistas. No entanto, quando o preço do alumínio voltou à normalidade em 2023, a empresa começou a ter resultados muito ruins, começou a apresentar prejuízos muito grandes e viu a sua relação dívida líquida pelo EBITDA simplesmente disparar. E mesmo estando com os resultados péssimos e dando prejuízo, a CBA tinha que pagar os dividendos. Por conta disso, a empresa também decidiu fazer um follow-on, uma chamada de capital, para arrecadar dinheiro para poder pagar esses dividendos. Portanto, esses casos mostram que o dividendo pode enganar os investidores na hora de escolher uma ação. Até porque o dividendo, ele não é a causa, não é o dividendo que faz a empresa ser boa ou ser ruim.
O dividendo, ele é muito mais como se fosse o sintoma. A causa é a geração de caixa. E essa geração de caixa vai levar ao sintoma, que é justamente o dividendo. Portanto, olhe para a geração de caixa e não para o dividendo. A geração de caixa é muito mais importante. Tanto é que os melhores investimentos focados em dividendos foram feitos em empresas que não tinham um dividend yield muito grande, ou até mesmo tinham um dividend yield zerado. Basicamente, eram empresas que geravam muito caixa, mas que por algum motivo, seja por reinvestir no crescimento, seja por uma reestruturação, não estavam pagando dividendos naquele momento. Um exemplo muito grande disso é a Taurus. A Taurus passou por uma reestruturação muito grande em 17, 18 e 19. A empresa sempre gerou muito caixa, mas não pagava dividendos justamente por conta dessa reestruturação. No entanto, quando a empresa se reestruturou, não só o preço da ação multiplicou por algumas vezes, como ela também passou a pagar bons dividendos para os seus acionistas. E esse caso da Taurus, assim como muitos outros, traz mais uma lição muito importante. O dividend yield não importa, esquece o dividend yield. O que importa de fato é o yield on cost. Por exemplo, o cara que comprou Taurus a R$20 e recebeu R$1 em dividendos, teve um yield on cost de 5%. Já o cara que comprou a Taurus a R$2 e recebeu esse mesmo R$1 de dividendo, teve um yield on cost de 50%. Ou seja, é uma diferença descomunal. Então, não olha para dividend yield, esquece dividend yield. Olha, foca no yield on cost e, de preferência, tente comprar empresas que são geradoras de caixa e que ainda estão crescendo, porque lá na frente, comprando esse tipo de empresa, tu vai ter uma renda com dividendos astronômica e um yield on cost também fenomenal. E só para lembrar, eu sou assessor de investimentos, e se você gosta das minhas análises e tem um patrimônio a partir de R$300 mil disponíveis para investir, dá uma conferida nos links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria de investimentos. Clica no link, preenche o formulário, que eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente conversar e eu conseguir entender melhor como eu consigo te ajudar, tá certo? E também não esquece de algo muito importante. Deixa o like no vídeo, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que quer montar uma carteira focada em dividendos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.